Foi a hora da meia-noite. Compreendem isso agora? A congregação diz amém. E aqui está ele cobrando pelo tipo de vida, que é sua cevada e coisas tais, natural. Não era espiritual neste caso, era cevada, veja, assim, e pão de cevada e pão de trigo. Ele estava cobrando por esse tipo de vida que estava dando aos seus súditos, cobrando através da oração dos sacerdotes deles para tirar pessoas do purgatório, cobrando. Agora estou tomando isso diretamente da história, cobrando suponho que seja novena, eu suponho o que todos sabem o que é. Novena, suponho que seja algo que se tenha de fazer, você sabe, alguma penitência. Alguém tem de cobrar por isso, trazendo a riqueza do mundo a si mesmo, à própria igreja. E ele ainda está cavalgando, sem dúvida que está. Sim, Senhor, ainda cavalgando. Note, aqui está a boa parte agora, note. Não danifiques este vinho e azeite. Só sobrou um pouquinho dele lá, mas não toques nisso. Agora, o azeite simboliza o Espírito Santo. Vou lhes dar alguns versículos se querem. Há duas escrituras, em Levítico 8:12, onde Arão, antes de entrar, tinha de ser ungido com azeite, você sabe. E em Zacarias 4:12, do azeite fluindo, vertendo dos tubos, e disse: Este é o meu espírito, azeite. Outra coisa, se quiserem ver Mateus 14:25, havia uma virgem nécia, ou 25:3. A virgem nécia não tinha azeite, não tinha espírito. E Mateus 25:4. A virgem sábia tinha azeite em sua lâmpada, cheia do espírito. Espírito. Azeite tipifica o espírito. Oh, glória! O irmão Branda bate palmas uma vez. Muito bem. Entendem? A congregação diz amém. Muito bem. Agora, azeite tipifica espírito. E o vinho simboliza o estímulo da revelação. Eu quase comecei a correr onde eu estava. Gostaria de saber se não acordei a vizinhança quando o Senhor me mostrou isso. Veja, estímulo da revelação, está vendo? Azeite e vinho na Bíblia estão associados sempre. Peguei a concordância e olhei. Há uma grande lista como assim onde vinho e azeite encontram-se juntos o tempo todo, está vendo? Quando a verdade de uma palavra prometida de Deus foi verdadeiramente revelada aos seus santos que estão cheios de azeite, todos eles ficam estimulados. O vinho é um estímulo. Glória! Eu o sinto agora mesmo, estimulado com alegria, gritos, está vendo? E quando acontece, tem o mesmo efeito sobre eles que o vinho tem sobre um homem natural. Porque quando a revelação foi dada de uma verdade de Deus e o verdadeiro crente cheio de azeite e a revelação é revelada, e o estímulo torna-se tão grande que ele o faz comportar-se de modo anormal. Correto. Glória, a congregação se regozija. Veja, é isso que há com eles agora, isso mesmo, faz com que se comportem de modo inadequado. Agora, se quer escritura para isso, apenas comece lendo Atos 2. Onde eles estavam? Eles tinham a promessa que lhes tinha sido dada, quando toda a promessa do Espírito Santo foi derramada sobre eles e foi vindicado conforme a Escritura. Agora veja E se eles tivessem dito, agora esperem, ele nos disse para esperar aqui em cima pelo nosso ministério. E depois de 8 dias, eles tivessem dito, bem, vou lhes dizer, rapazes, Marcos dissesse a Mateus, eu acho que já o temos, companheiros. Vocês não acham? Vejam, nós já o temos. Enquanto estamos esperando o nosso ministério agora, devíamos simplesmente sair pregando. Ele nos disse para subir aqui e esperar
E faz 8 dias que estamos aqui. Bem, esperemos outro. 9 dias chegaram. Então Marcos se aproximou, ou talvez um dos demais, João, disse: Eu creio que não devemos esperar mais. Acho que já o temos, não acham? Então posso ver Simão, porque ele tinha as chaves, você sabe. Agora espere um minuto, rapazes. A Escritura tem algo a dizer acerca disso. Ele nunca nos disse exatamente por quantos dias esperar. Ele disse: Ficai lá até que a profecia de Joel se cumpra, até que a profecia de Isaías seja vindicada. Pelo que por lábios estranhos e por outras línguas falarei a esse povo. E este é o refrigério, este é o vinho que é derramado, que é vinho na Bíblia? Refrigério. Este é o refrigério que vem da presença do Senhor, está vendo? Ora, tem de ser conforme a Escritura, está vendo? Assim, veja, o vinho representa o estímulo da revelação. E quando o Espírito Santo caiu e viram o fogo de Deus cair sobre eles, que coisa! Isso começou a estimulá-los. E logo então ficaram tão estimulados que as pessoas realmente pensaram que estavam bêbados, mas eles estavam estimulados pela revelação, pelo de Deus. Aqui está a revelação vindicada de Deus, esclarecida a eles. Eles estavam alegres por causa disso. Deus prometeu. Aqui foi revelado a eles e vindicado a eles. Amém. Aqui estava um homem em pé dizendo: é isso, é ele. E ali estava ele, sendo vindicado pelo mesmo sinal que temos hoje. Aí está estímulo pela revelação. Está vendo? E agora eles realmente o receberam então. É por isso que Pedro pôde sair de lá e dizer: ora, varões judeus, e vós que habitais em Jerusalém, ouvi-me, todos vós, doutores em divindade, ouvi o que vou dizer-vos. Vede, quão maravilhoso, revelado, revelado. Eles ficaram tão estimulados quando viram isso ser vindicado. Sempre causa isso, sempre causa. Quando vejo que Deus prometeu fazer certa coisa neste dia, quando Ele prometeu abrir estes selos neste último dia, e você não sabe a alegria, a glória, quando o vi revelar isso, ficar lá e observar acontecer, e saber que cobrarei de qualquer pessoa. Ele nunca nos disse nada que não tenha acontecido dessa maneira. E então, ver a alegria que está em meu coração, quando vejo sua promessa para estes últimos dias, como ele prometeu fazer. E aqui vejo isso vindicado e feito perfeitamente certo. Estou só. Vocês me ouvem dizer, sinto-me religioso. É disso que se trata. O estímulo é tanto que eu simplesmente quase chego a ponto de comportar-me de modo cômico, você sabe. Estímulo da revelação, muito bem. Eles ficaram tão estimulados por causa da revelação que vindicaram muito bem a promessa. Agora, que coisa! A alegria do estímulo sobreveio a tal ponto que as pessoas disseram: estão embriagados de vinho novo. Quando Deus lhes revelou sua promessa. E não somente revelou-a, mas provou-a. Isso é o que sempre tenho dito. Um homem pode dizer qualquer coisa. Sim, ele simplesmente poderia estar apto a dizer qualquer coisa. Mas quando Deus se aproxima e vindica isso. Agora, a Bíblia diz: se houver um entre vós que afirma ser espiritual ou profeta, se ele disser essas coisas e não se cumprirem, então não deis atenção a ele. Não o temais de modo nenhum. Não temais esse homem, mas se ele disser e se cumprir, sou eu. Vejam, eu estou nisso. Isso prova porque sou eu. E então, aquela pequena mulher samaritana, quando a Escritura disse que este Messias faria essas coisas, e aqui se pôs
ele e fez exatamente o que a Escritura disse, ela disse: aí está ele, vinde, vede um homem. Porventura não é essa exatamente a coisa que a Escritura disse que aconteceria? Veja, ela ficou estimulada pela revelação, está certo? A congregação diz: amém. Ela ficou estimulada pela revelação quando foi vindicada, está vendo? Isso mesmo, ela sabia que havia. Sabemos que o Messias está vindo, o qual é chamado o Cristo, e quando vier, ele fará essas coisas. Ela viu isso, e ele disse: eu o sou. Então o estímulo começou, e lá se foi ela gritando, e pela cidade ela deixou seu velho cântaro e foi lá e disse aos homens: vinde, vede. Agora, se você somente conhecesse as tradições orientais, era errado ela fazer isso. Sim, Senhor, uma mulher desse tipo, ninguém lhe daria ouvidos. Não, Senhor, veja, ela era marcada, e se ela fosse pela rua dessa maneira e agisse dessa maneira, os homens da rua não lhe dariam atenção. Mas, irmão, ela tinha uma palavra de vida ali. Ela estava estimulada. Você poderia. Era como tentar apagar uma casa em chamas num dia ventoso. Oh, havia algo soprando-a. Ela estava pronta. Sim, não podiam apagar aquilo. Aquele era o fogo de Deus queimando. Sim, Senhor. Ela disse: se não credes que é assim, apenas vinde aqui, onde a reunião está se dando. Eu vos mostrarei. Sim, é isso, sim, sim, Senhor. E assim os homens foram lá. E ele não fez isso mais nenhuma vez, mas eles sabiam que alguma coisa tinha acontecido com essa mulher. Ela estava mudada. Assim eles creram nele. Sim, Senhor, eles creram nele, porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela promessa de Deus e a palavra de Deus, e observá-la tornar-se real, porque ela é uma semente, e quando é semeada, ela ganhará vida, ela produzirá exatamente aquilo a respeito de que está falando. Se não produz, então não é a semente de Deus, ou o semeador não soube como semeá-la. Ele não foi enviado por Deus para semear sementes. Ele pode estar semeando-as em cima de uma rocha ou algo assim, está vendo? Assim veja, o semeador semeando a semente. Deus cuida dela, ela cai no lugar certo, veja. Oh, que coisa!